Sejam muito bem-vindos ao TV Moda Avante, um programa feito especialmente para você que ama moda e, assim como eu, as infinitas camadas e caminhos que ela pode percorrer. Esse programa é uma parceria do Cindy Roupas e, claro, um apoio especial da Casa de Vovó Dedé, onde estamos nesse cenário incrível, esse estúdio maravilhoso e com equipe de excelência, tudo feito especialmente para você. E o meu convidado de hoje, gente, é nada mais, nada menos, não sei se eu posso chamar de fotógrafo, porque você vai muito, muito além, Marquinhos, disso. Marcos Montenegro, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Gratidão pelo convite, né? Gratidão pelo convite, Thaís, pelo Cindy. Casa de Vovó Dedé é um lugar aqui que eu me sinto em casa, literalmente, né? Já vim aqui participar de outros programas, assim também como eu já vim aqui capacitar os meninos aqui da Casa de Vovó Dedé com o curso de vídeo de celular, né? Já está bem, né? Íntimo daqui. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre os seus ensinos, o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Mas, Marquinhos, todo bate-papo a gente começa, né, perguntando como você começou. Mas aqui a gente faz um pouquinho diferente. A gente pergunta primeiro, por que na moda? Então, na verdade, eu comecei com a imagem, né? Antes mesmo da moda, foi com a fotografia. E eu comecei assim num mercado completamente diferente da moda, que foi o surf. Legal. Eu comecei muito novo, antes da faculdade, a fotografar. Na década de 90 ainda, né? Não tinha nada digital isso. E como eu já era surfista, né? Eu conheci a fotografia na faculdade, me apaixonei, foi literalmente amor à primeira vista. Tudo que eu quis na minha vida sempre foi ser fotógrafo, nada além disso, né? Nada mais do que isso. E claro que no começo da jornada da gente, a gente precisa entrar dentro do nicho de um mercado que a gente se sinta mais confortável para poder então se desenvolver melhor. Eu já era surfista, conhecia a praia, não tinha muita gente fotografando na praia e foi daí que começou. Mas a moda veio por causa do surf. Por quê? Né? Eu me especializei em fotografia subaquática. Muita gente fazia fora, eu me especializei dentro. E teve um dado momento, em 2004, que a água de coco, água de coco, que precisava ia fazer uma coleção que era os 4 elementos. E o fotógrafo até então é um dos grandes fotógrafos de moda aqui, que era o Gentil Barreira, né? Naquela época ali, início de 2000, finais de 90, era Gentil, Delfina, Nicolas, grandes nomes aqui da fotografia de moda cearense. E ele estava fazendo um catálogo, porém, ele não tinha equipamento profissional para dentro d'água. E foi quando caiu, olha que loucura. Caramba. Eu em Noronha, Fernando de Noronha, fotografando um monte de surfista, um deles era dono da agência. E eu me encontrei vendendo foto de surf para ele. Quando tem que ser, né? Quando tem que ser. E aí, de Fortaleza, Ceará, eu sou fotógrafo, eu sou de lá, agência, beleza. Quando a gente voltou, ele me ligou, rapaz, tu faz moda? Eu nunca tinha fotografado uma menina na praia, nunca. Tu faz moda? Rapaz, eu faço. Esse é um fotógrafo, um monte de surfista com onda de 4 metros, como é que eu vou fotografar uma gatinha de biquíni na praia? É verdade, concordo. Na piscina, concordo. sem onda. E foi aí que começou, em 2004, o primeiro ensaio foi por causa do surf. Né, eu comecei com o surf e o surf me levou à fotografia subaquática e a fotografia subaquática me levou à fotografia de moda. E por que permaneceu na moda, Marquinhos? Primeiro que a moda, dentro de vários nichos, ela ainda te dá uma certa liberdade de narrativa. O profissional ainda tem que agir muito com sua criatividade, não só com sua competência técnica. Quando eu faço publicidade, eu trabalhei para governos do estado, trabalhei para muitas agências oferecendo serviço para grandes empresas, Coca-Cola, TNT, etc. Nessas é muito cartesiano o trabalho. Você tem que iluminar bem, operar bem a câmera, fazer os movimentos de câmera bem feitos e tem que entregar o que está o roteiro. A moda já não. A moda tem uma ideia e aí você consegue fluir com essa ideia e atuar, ser autor. Eu acho que o que mais me conquistou no mercado da moda é a possibilidade de ser autor de suas imagens, diferente da publicidade. Eu acho que a moda ela te dá um pouco mais dessa liberdade. Foi isso que me encantou. Além da turma, né? Além da turma que é maravilhosa, são pessoas incríveis que trabalham com muita felicidade. Né? A gente é um grupo de pessoas que nunca trabalha as horas contratadas, sempre a gente passa e a gente sempre passa feliz. Então, não só essa questão de poder criar, mas também o universo, a cultura nesse nicho de fotografia, que é muito legal. Que legal, essa visão é bem diferente, mas realmente, como eu falei, né? Os caminhos que a moda pode percorrer, e foi talvez isso, né? Também, talvez tua alma também libertadora de surf também, né? Como surfista. Mas quando foi que começou, Marquinhos, a moda virar profissão mesmo? A moda não, a fotografia em si.
Excelente pergunta. Na verdade, a gente começa não diretamente na profissão, né? Eu sou formado em publicidade e eu trabalhava como artista gráfico, né? Arte gráfica, enfim, comunicação visual. E eu fui migrando para fotografia pouco a pouco, né? Com o surf, com fotografia de surf e, claro, pelo Ceará, windsurf, kitesurf também. Daí, como sempre a docência me acompanhou paralelamente à minha carreira de mercado, então desde a faculdade eu dou aula. Nossa, Desde a faculdade dou aula. Então, interessante. tanto que quando eu me formei, eu já tive um convite da Unifor, eu sou formado em publicidade pela Unifor, para ensinar. Eu entraria numa especialização e já entraria direto no primeiro semestre, formado para ensinar. Sendo que eu tive uma carência muito grande no meu aprendizado. Eu senti uma carência que meus professores não todos, claro, mas a grande maioria não eram capacitados para ensinar fotografia. Eram advogados com especialização em novas tecnologias dando aula de fotografia. Entendi. Então, isso me chocou muito. Então, além de ser fotógrafo, eu também peguei para mim a missão de mudar a docência de fotografia aqui no meu estado, no Ceará. Então, eu coloquei para mim que eu ia fazer a diferença na docência e não só na fotografia. Então, quando eu me formei, eu decidi fazer um mestrado na Europa. E aí foi quando eu fui para a Marinha. Na Marinha, eu trabalhei 1 ano lá para juntar grana, para poder, então, pegar todos os documentos, traduzir, legalizar, comprar passagem. E foi quando eu fui para a Europa e fiquei 6 anos lá, fazendo minhas especializações e pós-graduações e mestrado. Quando eu voltei, depois de 7 anos, né, foi 1 ano de Marinha e 6 de Europa, foi quando eu entrei em um outro universo, que eu deixei de ser fotógrafo, deixei de ser professor e passei a ser empresário. Foi quando surgiu, né, que a gente vai conversar um pouquinho também da escola e não só a escola, mas eu tinha três empresas, né, que era a produtora audiovisual, produtora de fotografia e a escola da Travessa. Foi Que quando legal. aí, então, realmente, né, porque na faculdade eu já fazia alguns serviços, né, de designer e de fotógrafo, mas assim que eu me formei, eu fui para a Marinha. Então, antes mesmo de entrar de cabeça no mercado, eu ainda fui me capacitar mais. Então, eu fui para a Marinha, juntei a grana e fiquei 6 anos na Europa, aprendendo lá. Claro, você trabalha de tudo, fazia alguns bicos de fotografia, mas você trabalha de tudo, sendo que, literalmente, entrada de mercado mesmo, com os 2 pés assim na porta, foi quando eu voltei em 2010, quando eu fundei a escola através das produtoras, e aí eu comecei a trabalhar para o governo, então ter acesso a todas as agências, e aí foi o Brasil inteiro trabalhando. Que massa. E com relação a Travessa da Imagem, né, que a gente estava até comentando, o ensino que te escolheu, basicamente, porque foi desde o início. Foi. Né, desde o início a questão de ensinar, mas sempre foi voltado para a moda o teu ensino, ou primeiramente foi só na fotografia como um todo? Legal. Na verdade, o que aconteceu? Tipo, quando eu entrei na faculdade, que na cadeira que naquela época a gente fazia o estúdio preto e branco, a gente revelava as fotos no papel, tinha os reveladores, os químicos, era muito mágico. Então, literalmente, eu entrei na faculdade com 17. E com 17 anos eu tive acesso a esse laboratório e essa magia que é a fotografia. Foi quando eu literalmente falei, é isso que eu quero para mim. Então, a fotografia foi algo que eu decidi aos 17 anos. Hoje eu estou com 44, né? Então já faz muito tempo. E eu sempre disse, era aquilo. No decorrer da faculdade, eu fui vendo que eu realmente eu tinha uma sede de aprender, porque eu já sabia que era aquilo, e eu não tinha gente, não tinha pessoas capacitadas para me ensinar. Então, eu fui monitor, durante os 4 anos de faculdade, eu fui monitor de fotografia. Desses professores? Monitor da cadeira de fotografia. Entendi. Da cadeira de fotografia. Sim, então, sim. eu tinha acesso, além do desconto de 50%, que é muito legal na Unifor. Sim, com certeza. Eu tinha acesso a todos os professores, ao laboratório, aos filmes, às revelações. Eu podia ficar na biblioteca e foi ali que eu tive a educação. Até que a gente fez, no terceiro semestre, eu entrei em uma disciplina optativa, se chamava Projeto Experimental, que era uma disciplina de 8 créditos, bem grande assim, que eram 5 alunos, e a gente fez um curso para a comunidade do Dendê, ali atrás, né? A Unifor tem uma que fica ali na comunidade Dendê. Tudo que a Unifor oferece para a comunidade. Exatamente. Então, o professor, ele meio que analisava, ele não atuava, porque tudo quem decidia eram nós alunos. A gente fez a programação do curso, fez a ementa, e a galera se dividiu, quem é que dá aula, quem é que vai fazer o cronograma, e éramos 5 alunos apenas. Uma cadeira, no caso, era bem cara, porque eram muitos créditos, não era todo mundo que podia fazer. Sim, sim. Beleza, a gente fez. E foi maravilhoso. Foi quando eu, primeira vez, no terceiro semestre da faculdade, eu tinha 18 anos e pouquinho. Nossa, muito recente, né, no mercado. Moleque novo, né, parafinado, eu acho, ainda era, tatuado. Eu fui dar aula na comunidade. E eu me senti assim, cara,
com um poder incrível de transformação de vidas, porque eu vi o brilho nos olhos, saca? Eu fui para o outro lado. Eu sempre era estudante e fui para o outro lado. E do outro lado você consegue ver o brilho dos olhos. E na última reunião que teve, um aluno, que ele era até vigilante, né, noturno de um prédio, um porteiro, e ele falou, a melhor coisa, a gente perguntou para os alunos, qual foi a melhor coisa do curso? E ele falou, as aulas do professor Marquinhos. Isso eu nunca me esqueço, eu tinha 18 anos. E foi quando eu falei, cara, eu preciso disso também. Então, aos 17, eu falei, cara, vai ser fotografia, que eu quero na vida. E aos 18, eu falei, eu não só no mercado, não só atuar como fotógrafo, mas eu tenho que mudar a docência também da fotografia. Então, essas decisões foram rápidas, foi um período de 1 ano. Então, desde o começo, eu sempre estudei e desde o começo eu sempre pratiquei, sendo que eu estudo de uma forma muito ampla, porque a fotografia ela é linguagem, e como qualquer linguagem, a moda é linguagem. Certo? Você está se expressando, você escolheu esse super look maravilhoso que a gente está botando para se expressar, assim como eu, assim como todos que estão aqui. A fotografia é igual. Então, eu ensinar moda, eu ensinar fotografia, eu ensinar filosofia, eu estou ensinando a pessoa a expandir as suas ferramentas de comunicação. Então, a fotografia ela não serve para fotografia de esporte, não. Eu estou ensinando a se comunicar dentro de uma área, mas você pode se comunicar em qualquer área. Então, a fotografia ela sempre foi moda. Ela sempre foi esporte, ela sempre foi resiste, ela sempre foi política, porque ela é comunicação, ela é uma linguagem. É isso que eu acredito. Nossa. Sendo que, quando eu cheguei aqui, que eu entrei nas agências, a moda era a moda mudou muito, e você sabe. Demais. Né? Eram 3 coleções e a verba, né, disponível para as campanhas eram milionárias, era bem diferente, as modelos, tudo. Então, é um mercado maravilhoso que, naquela época que eu entrei, ainda se ganhava muito bem, além de vários outros mercados. Como é que você vai comparar um fotógrafo que faz moda com um fotojornalista que faz 2 plantões por mês, um final de semana sim, um final de semana não? Cara, um mês de um fotojornalista era 1/5 de uma diária de um fotógrafo de moda. Então, são várias coisas que, eu não vou dizer que, ai meu Deus, eu amo só moda. A moda é muito legal de trabalhar, mas ela pagava muito bem também, assim como a publicidade. Sim. São várias coisas que então, se eu ganho bem e eu gosto de trabalhar naquilo, eu fui naturalmente indo para aquilo. Tanto que, depois que eu fiz o primeiro ensaio de moda, que eu vi quanto eles me pagaram, eu falei, surf nunca mais, né? Surf, acabou. Só hobby, surf. Só hobby, né? Acabou. Porque, basicamente, porque naquela época não era a diária, se pagava por foto. Né? Se pagava qual foto vai para o outdoor, é outro preço. Se a foto for para um post, é outro preço. Se a foto que vai para o catálogo, é outro preço. A outdoor é outro preço. Então, se pagava o clique. Não era hoje que é a diária, entendeu? Então, o clique, me pagaram, tipo, uns 6 meses de fotografia de surf. Em um clique. Então, eu falei, cara, não tem como. Né? Eu entendi o porquê, né? A tá moda. Certo? Então, a forma que eu fui são várias vertentes. É pelo valor e é também por se sentir bem. Sim. Porque não tem como você fazer algo muito bem feito e ser reconhecido se você não ama aquilo. Com certeza. Então, basicamente, não dá para você ficar muito tempo na área se não amar, se não for com alma. E nem se dedicar em ser reconhecido, porque eu acredito que, por exemplo, eu venho de uma família de engenheiros civis. Eu ser fotógrafo, o meu pai foi muita chinelada, até ele ver que não dava para Então foi a ovelha negra da família. Completamente. Entendeu? Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, meus 3 irmãos do meu pai é engenheiro e eu tenho 8 primos engenheiros civis. Quando eu falei que eu era fotógrafo, todo mundo queria me jogar na vala, né? É igual a mim, quando eu disse para minha mãe que eu ia fazer moda. Minha mãe, não, aí é loucura. É loucura, né? Então, eu não entrei para ser mais um. Na verdade, eu não acredito que alguém entre em alguma coisa para ser mais um. Quando eu entrei aqui, de 4 eu sou mais novo, eu fui o primeiro a sair de casa porque meu pai não me aceitava. Então, depois que eu me formei, ele falou, e aí, tu vai trabalhar não? Eu falei, não, cara, eu trabalho já faz muito tempo, desde o começo da faculdade. Até que eu falei, não, vamos sair daqui. Então, quando eu saí que fui para o jogo, eu nunca fui para ser mais um. Não tem como. Foram muitas coisas que eu tive que romper e ultrapassar para conseguir ser fotógrafo, só por querer ser fotógrafo. Então, eu nunca fui para ser mais um. Então, para você ser mais um, você tem que, claro, você vai para algo que você se sinta muito bem, que você goste de acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer acontecer, né? Fazer acontecer. E a moda ela me possibilitou isso, né? Por causa que eu amava fazer aquilo e, claro, por me dedicar muito, eu sempre fiz muito bem. E sempre fui muito reconhecido na minha profissão, e não só na moda. Sim. E não só na moda, por causa que para o governo do estado eu também fiz todo o banco de imagem, né, do governador que foi mais bem quisto aqui, que foi o Camilo Santana. Então foram 8 anos trabalhando para o governo de imagem, trabalhando em todas as áreas, né? Porque eu faço também, adoro fazer tudo que é voltado a esporte, que é o que eu vim. Sim. Certo? Então quando eu trabalhava em esporte,
na linha de frente, direto para o cliente final, não tem grana. Sendo que quando você trabalha o esporte para uma publicidade institucional de um governo, tem grana. Com certeza. Então, o esporte e a moda, eles me satisfazem igual. Eu amo os dois da mesma forma. Eu sou um atleta, eu sou um surfista, mas eu amo estar na moda por essa criatividade, as possibilidades que a moda dá para alguém que é um artista, que gosta de criar. E agora o surf eu deixei de trabalhar até eu voltar na parte institucional. Aí, no caso, veio a travessa da imagem, não é isso? Quando foi no final, exatamente. quando você voltou de fora. Quando eu voltei, tudo começou, foi tudo paralelo. É legal porque toda a parte da docência e a parte do mercado caminha exatamente igual. Quando eu voltei para cá, eu era mestre em fotografia e só tinham dois. O Silas de Paula, que era doutor, e o Zé Albano, que era mestre lá nos Estados Unidos, né? Em fotografia. Existem muito mestres de outras áreas, mas em fotografia só éramos 3. Então, quando eu cheguei aqui, muitas faculdades me chamaram para dar aula. Então, assim que eu cheguei com o diploma de mestre, corri logo porque ninguém no mercado me conhecia. Então, tu tinha quantos anos, Marquinhos? Quando eu voltei, eu tinha 28. 28, né? Eu fundei a Travessa com 29 anos, a escola. Que legal, com 29 anos. E daí, quando eu voltei, o mercado você tem que ser aceito, ser visto, se trabalha. Sendo que a docência não, eu posso entrar direto na faculdade. Entrei nas faculdades, na FIC, Marista. E aí, quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu vi que não tinha nada a ver, porque é totalmente amarrado o sistema, o programa é ridículo. Eu dei aula na FIC e me deram um programa de aula de um professor lá do Rio Grande do Sul, porque a Estácio ela é nacional. Sim. E o programa dela, por ser nacional, etc., tem... Aí eu falei, cara, eu não admito. Então, quando o coordenador veio, cara, está aqui o programa. Eu falo, não, o programa quem faz sou eu, porque os alunos são aqui do Nordeste. Então, a gente teve uma briga muito grande e eu já estava meio que desgostoso da faculdade, foram quase um ano, e eu era fotógrafo. Tipo, eu, em um dia de fotografia de moda, eu ganhava 3 meses de faculdade. E aí, até que eu, trabalhando para a Smolder, que é uma marca de moda, ela falou, Marquinhos, vamos fazer umas fotos lá no Havaí? Aí eu falei, bora. Falei para meus coordenadores tudo, cara, eu vou viajar, não sei quando eu volto. Eu voltei 1 mês e meio depois, eu estava demitido de todas as faculdades, né? Me demitiram, depois de 1 mês sem ir. E quando me demitiram, eu falei, cara, eu não queria, não vou dar aula lá, eu vou fazer a minha escola. Então, eu cheguei em outubro de 2009, né? Novembro de 2009, e a escola Travessa surgiu em outubro de 2010, um ano depois. Eu fiquei na faculdade uns 9 meses, fiz essa viagem para o Havaí, voltei demitido e falei, cara, vou montar a minha escola. Porque o que eu quero é fazer revolução. A Travessa, então, tem 15 anos? 15 aí? anos. Ela vai fazer 15 anos em outubro. Em outubro desse ano, ela faz 15 anos. 11 anos presencial. Sim. Né? E aí a gente está, nesses últimos 4 anos, trabalhando com os cursos online. A gente migrou todos os nossos cursos para online. É uma questão. O online foi devido à pandemia, Marquinhos, ou não? Não, a gente foi antes, né? Foi antes, já começou o online? O online eu já queria fazer desde 2014. Sendo que em 2012, 13, 14 foi o boom das câmeras digitais e a acessibilidade da fotografia. Então a nossa escola ela cresceu muito, de uma forma assim que eu nem imaginava, desproporcional. Eu saí de 2011, eu fiquei 1 ano sozinho na escola, começando sozinho eu. Sim. E no caso a mãe dos meus filhos, a gente era casado na época, a Camila. E em 2012, já éramos 14 professores, de 1 ano, para você ter ideia como cresceu. Cresceu. Então, como a escola estava dando muito bem, eu estava no governo, eu estava trabalhando para caramba, mas eu já sabia que o digital, desde 2014, era o que ia acontecer. E aí foram 2014, 15, teve ali a recessão do tempo da Dilma, né? Então foi muito complicado, 2015, 2016. Eu comecei a pensar mais no digital. E depois de quase 10 anos, quando a escola fez 10 anos, eu falei, cara, eu quero mais liberdade, porque um empresário ele também fica um pouco escravo das suas certeza. empresas. O pessoal né? acha que quando você começa a empreender, você fica livre. Não, você se prende mais ainda, com certeza. Mesmo que você tenha uma equipe bacana, que você delegue, você tem uma... E eu queria mais liberdade, já não queria construir tanto como eu fiz quando eu cheguei. Então, a gente construiu, a gente fez um legado, né? Fez um nome, nosso nome bacana. E eu falei, cara, vamos descansar, eu quero mais família. Meus filhos já tinham crescido, já quase tinham passado voado. E eu falei, não, cara, eu quero mais família, eu quero mais tranquilidade. Foi quando eu decidi, era muita empresa, era muito funcionário, era muita carteira de trabalho. Eu falei, não, quero dar uma descansada, pô, passei minha década de 30 anos só trabalhando, chegando perto dos 40, vamos aqui família. E foi quando eu cheguei, em 2018, eu comecei já a pensar em colocá-la ali. E no Réveillon de 2019 foi quando eu falei, não, vou vender a escola, né, o programa, as minhas empresas aqui. E em 2019 a gente foi para Minas, antes da pandemia. A gente não sabia que ia rolar, não. Mas a gente acabou que, de certa forma,
forma fez o movimento certo. Sim, eu sempre pergunto da pandemia porque para alguns empreendedores teve o período, né, antes da pandemia e pós-pandêmico. Então, assim, querendo ou não, algumas vezes vira essa chave, né? Muitas vezes muitos profissionais foram para o online após a pandemia, mas a tua visão já veio de antes, né? Veio de antes. E, Marquinhos, assim, o que mais te surpreendeu nesses anos? Quanto tempo já? Há mais de 30 anos? Fotografando. Profissionalmente desde 2001, 24 anos. Vai fazer 25 anos. 25 anos profissionalmente. Sim. Então, 25 anos aí, né, fotografando profissionalmente. O que mais te surpreendeu nesses anos todos de moda? Na moda em si. Olha, a moda, ela teve suas mudanças em relação muito ao mercado, né, e ao comportamento do consumidor. Ela não deixa de ser linguagem, ela é a mesma coisa desde quando surgiu ali o estudo da fotografia de moda, ela tem 120 anos, né, veio ali no começo do século XX, a fotografia de moda. A moda vem desde sempre quando se veste, sempre. Né, desde sempre, né, assim, com a pintura, etc. O que me surpreendeu, mais do que na moda, propriamente dito, é na fotografia de moda. Porque hoje a gente fotografa com algo assim, cara. A gente mudou o dedo. Surreal. A gente mudou o dedo, a gente fotografava com esse dedo. E antigamente, Thaís, não sei se tu pegou isso, acredito que não, tu é bem mais nova do que eu, mas a gente só fazia 3 fotos por clique, porque não tinha um digital. A gente não sabia se tinha aquela coisa. Então, a gente fazia a pose e a mulher congelava 3 cliques. Um no 0, um no -1 e um no +1. Então, mudou muito, de uma forma muito brutal, sendo que não só isso, mas também o comportamento do consumidor, né? Então, o que aconteceu? A forma de comunicar e falar de moda é que mudou demais. A velocidade também mudou demais. Certo? Sim. Então, as pessoas não é... E, claro, você que fez o nosso curso, né, de fotografia de moda, você viu que a gente especifica algumas áreas ali das escolas, né, dos estilos. São 3 escolas, basicamente. A clássica, a moderna e a pós-moderna. Certo? Então, você sabe que a moda por si só mudou muito, porque desde da clássica, a mulher basicamente era um simples gabide, né? Era um gabide, ela ficava parada e botava a roupa lá, certo? Então veio a moderna, que é com a Segunda Guerra, então a mulher já tem atitude, então a roupa agora é para ilustrar a atitude da mulher. Depois vem com a pós-moderna da década de 80, que tem essa desglamorização da moda, porque nos anos depois da 60, 70, a moda ficou um glamour. Foi o glamour em si. Né? Então as mulheres... Tecidos muito ricos. Exato. Enfim. Então ela descolou de uma realidade que consome, e aí no pós-moderno ela volta para essa realidade, porque a moda é consumo. Não tem moda sem consumo, sem indústria, sem venda. Isso não existe. Não tem como separar. Certo? Então, hoje as pessoas consomem diferente, falam diferente, sendo que, no meu ponto de vista, a perspectiva, que é de fotografia, de registro visual, cara, foi incrível, porque a gente saiu desse dedo para esse dedo, né? O dedo que mais fotografa moda é esse dedo aqui agora, e hoje você vê pessoas, cara, que é... O que eu mais... Pronto, vou aqui no cerne da questão. Hoje deixou de ser grana, muita luz, muito equipamento, muita câmera, muito profissional no set, para ser pura criatividade, para ser essência, para pegar a alma do avatar, né? O que a gente chama de digital, né? Por causa que hoje você tem pessoas com isso, com um celular que pega a essência da moda, de uma forma que você não acredita, o corpo do jeito certo, o sorriso do momento certo. Então, para mim, eu falo de uma forma muito bacana. Sim. Eu não estou me referindo ao cachê que caiu, porque caiu de uma forma absurda para modelos, para fotógrafos, para todo mundo, para estilistas. Acho que a partir do momento que todo mundo, né, sabia fazer, eu acho que ficou algo mais Mas o que aconteceu? Né? Antigamente, nem todo mundo tinha acesso a câmeras para moda. Para você fotografar moda, você tinha que ter uma câmera específica. Isso. Não era qualquer câmera, tem que ter alta qualidade. As câmeras que eu fotografo têm que ser uma câmera de alta qualidade, que a gente chama de médio formato. Então, era inacessível. Quando passou a ser acessível e o pessoal já não queria essa glamouração toda, eu quero mais uma coisa assim mais tranquila do dia a dia, todo o preço caiu. Ao mesmo tempo, por deixar acessível, o que valorizou hoje? É a capacidade de criar. Sim. É a capacidade de sentir, é a capacidade de olhar e a capacidade de se comunicar. Isso faz o diferencial da fotografia. E é isso. Então, para mim, essa queda no valor é uma expansão de criatividade e de comunicação. É mais liberto, qualquer pessoa pode hoje fazer. E o que vai se diferenciar? É o seu ser.
né? Um dos nossos cursos, ele fala, é o ser fotógrafo. Enquanto o pessoal se dedica a ensinar da câmera para frente, eu ensino da câmera para trás. E eu ensino isso há 15 anos, da câmera para trás. Então, todo mundo que só sabia da câmera para frente se lascou, porque agora todo mundo tem da câmera para frente. E uma das coisas, Marquinhos, assim, já puxando para esse lado que a gente havia comentado, você fala muito quando eu comecei, né, tive a oportunidade de estudar um pouco, né, sobre isso com você. Eu percebi muito que tinha esse diferencial. E o seu diferencial é porque você realmente traz a moda como uma essência. A foto em si, o vídeo em si como uma essência, né? E aí, uma das coisas que eu acho fantástica é a questão de você aplicar o PNL, né, na fotografia, nos vídeos em si. Conta um pouco mais sobre isso, Marquinhos, porque apesar de ser algo que já é muito falado e tudo, são poucas pessoas que sabem fazer e aprimorar de uma forma de excelência, sabe? Muito e eu, legal. como aluna sua, né, também percebi, e também tendo alguém dentro de casa que trabalhou isso, meu esposo, né, estudou com você, eu vi essa mudança de olhar. Explica um pouco mais sobre isso. Muito bacana essa pergunta, Thaís, porque esse conhecimento, essa clareza veio do meu mestrado. Meu mestrado é em fotografia e arte contemporânea. Então, a gente estudou todas as escolas, pelo menos as modernas, né, as escolas de arte, a gente estudou de tudo, do pictorialismo, né, ao renascentismo, todas as escolas a gente estudou. E eu percebi que na pintura, principalmente, não tem como desassociar qualquer que seja a imagem com a semiótica, porque a semiótica é tudo que entra nos 5 sentidos, visão, audição, tudo. Se você vai comer um prato, você tem uma lembrança. Imagina aquela sopa que a sua avó fazia, quando você come, é uma lembrança. Essa lembrança é semiótica, ou seja, o corpo que você para, tudo é semiótica. A semiótica é uma interpretação mental que vem da neurociência, são ciências recentes, né, da década de 70, da década de 60 e 70 para cá. Então, eu identifiquei que na imagem não tem como trabalhar a imagem se não ter consciência das interpretações neurais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu fotografo alguém, se eu errar no corpo, você vai ter uma interpretação subconsciente que você nem percebe. Então, eu vi que isso é a base de qualquer formação de imagem. Na verdade, é a base de qualquer comunicação. Porque semiótica é a ciência das comunicações. E se eu acredito que fotografia é linguagem, como é que eu vou deixar de estudar semiótica em uma linguagem? Foi quando eu comecei a entrar na semiótica como comunicação. E dentro da semiótica, né, quando eu comecei a enfrentar essa jornada do empreendedorismo, eu fui buscar cursos. Então, todos os cursos do SESI, do Senai, eu fui fazer liderança 1, liderança 2, fluxo de caixa. E dentro desses cursos eu encontrei os Masters Coaches, né, que naquela época, pelo IBC, Estudo Brasileiro de Coach, são cursos muito sérios. Sim. E dentro desses cursos, sempre vindo da semiótica, eu encontrei a PNL e a neurociência. Isso em 2011. Muito tempo. Então, eu já estava muito dentro, o meu mestrado foi 2008, 2009. Então, no meu mestrado, eu já estava... E as pós-graduações que eu fiz foi em 2006, 2007. Então, 2006, 2007, 2008 e 2009, eu fiquei na Europa estudando só questões semânticas, de linguagem. Então, eu sabia da importância dessas questões neurais, né, das questões da neurociência. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu fui empreender, eu tinha que me comunicar de uma forma diferenciada. E quem que faz isso? É a PNL. Quando eu descobri o PNL, cara, é mágica, porque é uma ciência que vem na década de 70, que vem em engenharia reversa. Ela é pragmática. Ela foi descoberta através dos resultados, ou seja, se você aplica a PNL, não tem como não dar certo. Sendo que a gente aplica empiricamente. A gente sabe que se a gente tiver uma postura mais ereta, vai ser um pouco mais respeitado. Alguém que vende, sabe se botar o corpo um pouco mais para frente, vai ter mais atenção, mas não sabe o porquê. A PNL estudou tudo isso. E em 2011, 2012, eu comecei a estudar isso de uma forma voltada ao nosso mercado. E comecei, como eu sempre estava na docência estudando, e sempre no mercado, eu conseguia estudar, né, e botar em prática para fundamentar a teoria na prática. E eu via que tudo que eu estudava na PNL, que eu colocava nos ensaios de moda, nos editoriais de moda, tanto foto e vídeo,
super dava certo. E eu comecei a aplicar as técnicas para modelo e para os clientes. E quando eu aplicava as técnicas de PNL nos clientes, eles ficavam comigo 7 anos, 8, 9. Só quando acabava a empresa ou quando se mudava. E quando eu aplicava com os modelos, eu tinha um resultado impressionante da entrega dos modelos. Os modelos, eles subiam na parede. Não, eu subo na parede. Porque a comunicação persuasiva, junto com a programação neurolinguística, faz com que a pessoa queira o que tu quer que ela faça sem mesmo tu pedir. Porque Perfeito. tu vai trabalhar com as questões neurais ali. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que esses conhecimentos da neurociência e da programação neurolinguística é para a vida. E se eu estou aqui conversando contigo hoje, é por causa que os meus cursos, eles não são só cursos de fotografia. Com certeza. Eles são cursos para vidas. Todo mundo muda a sua vida. Porque não tem como, eu não acredito em passar conhecimento. Eu acredito em transformar visões, transformar olhares, expandir seres. Então, a PNL, eu identifiquei de uma forma muito bruta que funciona, e eu comecei a ensinar a PNL nas minhas turmas desde 2013. Sim. Entrou uma aula em cada curso meu, fotografia de moda, vídeo, fashion movie, fotografia de qualquer coisa que seja, todos os meus cursos, uma aula é só de programação linguística e neurociência para você aprender a se comunicar e se portar ali com todo mundo. Surreal. Sempre quando tu fala de PNL, eu fico assim, de boca aberta, porque assim, é surreal, é algo tão simples, né? Que está ali todos os dias, mas é difícil alguém captar essa, saber fazer, né? E com relação à PNL, Marquinhos, tu acha que indo para a IA, né, nessa questão que a IA agora a gente vê muitas propagandas, muitas publicidades, fotos até feitas por IA. Você acha que o PNL se torna um diferencial do profissional para não ser, né, vamos dizer, sugado pela IA? Qual é o teu olhar como fotógrafo, né, e como professor nesse momento, nesse novo momento que a gente está indo, né, que é para IA, e alguns temem, outros já usam ao seu favor. Cara, é muito legal, por causa que, tipo assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer foto e vídeo com o celular, eu fui um dos primeiros. Todo mundo jogou pedra, chutou, entendeu? Reclamou, me chamou de tudo que é nome. Quando começou a fazer imagens para o IA, eu também fui um dos primeiros. E a galera que jogou pedra e tal. Hoje eu faço um curso que é Filmmaker IA. Mas, cara, o IA ele é maravilhoso, porque ele, mais uma vez, ele trabalha da mesma forma como o smartphone. Todas as pessoas que são cartesianas, aquelas pessoas que não entendem de gente, aquelas pessoas que só se especializam em técnicas e em operações, elas vão ficar de fora. Porque para a IA funcionar, você tem que ter criatividade. E a programação neurolinguística, quanto mais você souber de programação, mais você vai conseguir programar o prompt, a engenharia de prompt. A engenharia de prompt, ela é humana. Ela é humana. E quanto mais você souber de gente, melhor é a imagem IA. Mas sendo que o mais bacana não é isso, Thaís. O mais bacana é esses fotógrafos que tendem a copiar imagens, aquelas imagens de gravidinha, que é aquele mesmo fundo desfocado lá, com aquela luz entrando no Photoshop. Assim, tem esse monte de gente que ele reproduz, pega aquelas roupas, né? O cara já tem 200 roupas, aí escolhe aqui, mãezinha, uma dessa aqui, e vai fazer aquele vestido lá, já foi vestido por 70 mãezinhas. Sim. Certo? Então, o que vai acontecer? Esse pessoal vai se acabar, na minha perspectiva. Porque hoje você tem banco de rosto, Thaís. Você que é modelo, você sabe que modelo hoje é 3 rostinhos, um de frente, um de lado de outro. Porque você pega a roupa que você fez a foto na mesa e você diz, meu irmão, bota essa pessoa aqui, desses 3 rostos, com essa roupa aqui, em cima da Torre Eiffel. E vai gerar. Então, mais uma vez, quanto mais humano você é, mais importância você vai ter. Quanto mais técnico e operador você for, o que Wilhelm Flusser, em 1987, no seu livro A Câmara Clara, não, de Roland Barthes, mas A Filosofia da Caixa Preta, Wilhelm Flusser escrevia sobre os fotógrafos funcionários, que são fotógrafos aqueles que estão aquém dos equipamentos, aquele que sabe tudo de flash, sabe tudo de câmera, FPS, lentes, tudo, mas não sabe nada de gente. Essas pessoas vão ser substituídas por máquinas, já estão sendo. Já estão sendo. Já estão sendo, entendeu? Então, aquele fotógrafo que entende o que perguntar, como escutar, aquele fotógrafo que entende de corpo, que corpo é esse que essa moça tem aqui na minha frente, o que ela quer escutar de mim?
Pessoas compram de pessoas. Pessoas Legal. não compram de alguém que Ai, meu Deus, está gente. vivo. Tá vivo aqui. Entendeu? Pode falar. Então, basicamente é isso, né? Eu acho maravilhosas essas ferramentas, né? E o medo vai acabar. Cara, eu não sei o que vai ser do futuro, está mudando muito rápido, mas eu vou aproveitar ao máximo todas as ferramentas que eu tenho. E quanto mais, eu sempre digo, fotógrafo não tem que ser especialista em fotografia, tem que ser especialista em gente. Em gente. Eu não sou fotógrafo, eu não sou especialista em fotografia. Eu sou especialista em gente. Antes de eu ser fotógrafo, eu sou um humanista. Surreal. Então, Sim. eu acredito que temos que ser humanistas. Nessa trajetória toda, Marquinhos, tu acha que qual foi o teu maior desafio até então na tua profissão? Cara, eu acredito que os desafios são os mesmos para todas as profissões, saca? Você se estabelecer, você tem que dar mais o gás. Não sei se é uma coisa específica, porque você vai falar assim, está muito saturado. Cara, acho que toda profissão está saturada, entendeu? Se não souber fazer, né? se não Exato, souber inovar. Exatamente. Tem gente que fala mal, é muito burburinho e tal. Cara, acontece, mas para uma pessoa que fica calada, tipo, é difícil. Então, meu irmão, as dificuldades é se dedicar mais, é acordar mais cedo, é estudar mais, é suar mais, é oferecer mais, é entregar mais, entendeu? Que, se você vê, é a mesma coisa que um cara de sucesso faz há 300 anos atrás. Alguém que alcançou o sucesso, que alcançou a alta performance, um grande cientista, um grande atleta, um grande corretor, ele fez as mesmas coisas. Você pega Muhammad Ali, o maior de todos os pugilistas que existiu no planeta, o que ele dizia qual era o maior desafio dele? Ficar longe das festas, das noites e das mulheres. Certo? Por causa que são desejos mundanos de qualquer pessoa. Então, o que é o maior desafio? É o sacrifício. É o sacrifício de deixar de fazer o que você sente desejo para fazer o que você precisa ser feito. Então, isso é em qualquer área. Tá entendendo? Então, o maior desafio que eu tive na minha área são os mesmos desafios que qualquer pessoa que queira alcançar alta performance tem. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Só uma última pergunta, assim, em relação para a gente vir para os finalmente. Você já foi, né, estudou fora, teve a possibilidade de conhecer o mundo afora também. Mas por que voltou para o Ceará, Marquinhos? Para o Ceará, olha, que já fui e voltei várias vezes. Já fui e voltei várias vezes. Já morei em países diferentes, aqui no Brasil também, em alguns lugares diferentes. Cara, o Ceará, eu sou muito suspeito para falar, porque eu amo muito essa terra aqui, né? Tipo, em relação a tudo. Mas é uma cidade grande, tem as mazelas da cidade. Pô, qualquer cidade grande, Fortaleza é a quinta do Brasil, são milhares, milhões de pessoas. Então, vai ter as mazelas de uma cidade grande. Eu não estou aqui para falar do que não presta, estou falando aqui do que presta. Primeiro que o Ceará, ele no mundo já é uma bênção, né? Ele está localizado na linha do Equador, ele é uma bênção, né? Os nossos mares, eu sou surfista de raiz, eu não consigo viver longe do mar, e eu morei 5 anos em Minas, né? Quase morro, né? Realmente tive a decisão, longe do mar não moro mais. Mas o Ceará, cara, eu morei em lugares muito frios, né? Muito frios. E o clima, para mim, ele é um fator determinante no comportamento do povo, no acolhimento. Então, o Ceará, ele lhe acolhe. O Ceará, ele é hospitaleiro. O Ceará, ele é perto, né? Perto para o que eu quero, porque daqui você pode ir para os Estados Unidos em 5 horas, então você está em Miami, você está em Portugal, rapidinho, entendeu? Eu viajo muito, então o Ceará, ele é um hub. E claro, né, a gente nasceu aqui, né, queira ou não queira, a gente é uma província gigante, mas que todo mundo se conhece. Eu construí aqui, tipo, eu tenho o Brasil tatuado no meu corpo, eu tenho o Ceará tatuado no meu corpo, que é uma carnaúba, né, é uma carnaúba que é tombada aqui no Ceará, que está na nossa bandeira. Eu tatuei a carnaúba no meu corpo, por causa que eu sou completamente apaixonado por essa região. E se eu vou fazer diferença, né, eu vou começar sempre pelo meu lugar. Entendeu? Então, eu comecei na minha escola a fazer a diferença, comecei na minha faculdade fazendo a diferença, comecei na minha cidade fazendo a diferença, depois eu fui para o meu estado e, claro, que eu quero ir para o Brasil inteiro e levar essa metodologia que eu tenho de ensino. Mas, se for para começar aqui, é nossa casa, né? É nossa casa. Mas não é só por isso. É um lugar incrível, um povo maravilhoso, aqui ferve tudo, gente do mundo inteiro vem para cá, as possibilidades são gigantes. Entendeu? Você encontra gente, agora vai começar a temporada, vai gente do mundo inteiro para o litoral oeste, por questões do kitesurf, do windsurf, né? Vários eventos do mundo inteiro vêm para cá pelas belezas naturais, água quente. Cara, se a gente começar a falar aqui do Ceará, a gente precisa mais 3 horas. É verdade, concordo. Eu sempre pergunto, né, de moda e Ceará, porque são grandes paixões e eu acho que quem faz acontecer aqui, acho que compartilha um pouco dessa paixão
paixão. A gente gosta de ver o brilho de vocês ao falar, sabe? Sobre Não, total. aqui. E Thaís, outra coisa, o mundo agora está aqui, tipo, né? Tanto vários músicos daqui, músicos incríveis nossos cearenses que moravam em São Paulo, voltaram também. Entendeu? Porque hoje está tudo muito perto. Então, antigamente, os músicos tinham que estar lá em São Paulo, estar perto ali das gravadoras, mas se você faz um vídeo e viraliza, já era, não é isso? Então, essa unificação global que hoje estamos um do lado do outro também facilita também. Além de tudo isso, o momento atual facilita você estar no lugar que você quer estar realmente para fazer o que você quer fazer. Não, surreal. Marquinhos, algumas perguntinhas, respostas rápidas, se quiser, fique à vontade para a gente concluir esse bate-papo sensacional. Mas eu queria saber de ti um projeto inesquecível que você teve. Tem um projeto maravilhoso na moda, que foi um dos mais incríveis que a gente fez, né? De moda, desde 2004 foi o primeiro trabalho que eu fiz de moda, então faz mais de 20 anos que eu fotografo moda, né? E foi um projeto que se chamava The Wild Creative, era uma agência que a gente oferecia editoriais de moda internacionais para clientes locais, né, no Brasil, com os mesmos valores. Então, eu era casado na época e eu tinha um amigo meu, um redator, um publicitário super premiado no Brasil, dono de agência, que se juntou os dois casais, né? Ele é a esposa dele, eu, e no caso minha esposa da época, e a gente pegava clientes que a gente já atendia, ele como agência, eu como fotógrafo, pegava a coleção e viajava o mundo, só nós, com uma decisão toda nossa, sem cliente, sem nada, né? Claro que é muito puxado, não é tudo que vale a pena tem seu esforço, né? Tudo que vale a pena ele é muito você tem que sacrificar algo, sempre você perde alguma coisa. Sendo que a liberdade de poder criar era maravilhoso. E a gente viajou para lugares incríveis, né? A gente foi para Paris. Foi as fotos de acho que até tá passando aqui. Uma das fotos aqui é essa, né? Maravilhosa. Isso aqui estava cheio, lotado de gente. Essa mulher era uma tcheca maravilhosa também, é um modelo que a gente pegou lá. E aí estava um frio. Essa mulher, não sei como ela aguentou, mas era um frio aí. E foi muito legal, porque a gente foi para Paris, levamos 4 marcas para Paris, a gente foi para Califórnia também, na Califórnia foi muito legal, a gente levou a Marizia na Califórnia, fomos para o México também, levamos Smolder, e era muito bacana esse projeto, apesar de ser muito, que eu fazia foto e vídeo sozinho, tipo, era eu sozinho fazendo coisas de 2 equipes, né? Sim. Então era eu fazendo coisas de 5, mas cada um ali fazia coisas de 5, então foi muito gratificante, a gente aprendeu muito nesses trabalhos, eu também dirigi pessoas em inglês, eu nunca tinha feito isso, né? Falando inglês é difícil. E fomos lá, a gente conseguiu fazer também, né? E, cara, foi muito bacana. Eu acho que esse, assim, foi um dos mais especiais trabalhos, assim, que foram grandes viagens e grandes loucuras. E, se puder falar, né? Um próximo projeto, Marquinhos, qual seria o próximo projeto? Bom, como hoje eu estou focado muito mais na docência, e hoje eu estou voltando um pouquinho para o esporte, porque hoje eu trabalho muito com kitesurf, né? Eu estou no Ceará, está começando agora a temporada, chega a temporada. Sim, aproveitar, né? Também. E eu trabalho, e o kitesurf é um público maravilhoso de férias e que tem muita grana. Então eu adoro trabalhar com clientes com muito dinheiro. Mas a moda é algo que está no meu coração. Eu não consigo não fazer. Tanto que eu tava dando de presente. Semana que vem eu dei um de presente para um amigo meu. Eu dei um de presente. Ele tem uma marca. Ele fala, não, Marquinhos, é muito caro. Eu falo, não sou caro não, cara. Eu tenho um valor, é diferente. Eu não tenho um preço, é valor. Mas quer saber, cara? Ele abriu uma lavanderia, uma coisa, e tem umas peças, e tá vindo o Dia das Mães. Eu falei, cara, tu quer fazer? Pô, pega um modelo, plá, e faz produto que eu dou de graça. Só paga o meu assistente ele tem que ganhar. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um projeto onde todo mundo ganhe. Onde eu consiga ganhar, tipo, onde não ganhar grana, ninguém quer ser rico, fazer o que você ama, certo? O dinheiro ele é consequência, ele não pode ser finalidade. Mas aí eu desenvolvi um projeto que eu até fiz com, né, o Paulinho, a marca Banana Urbana, que é do Paulinho e do Júnior. Sim, sim. Juninho, Josenias Júnior, né, um estilista incrível da Florinda, também conheci trabalhar com ele na Florinda. E é um projeto que eu chamo Projeto Eva, que é revelar o íntimo de um modelo, de uma mulher. O que eu faço? Eu pego modelos, certo? Modelos profissionais, já que tem mercado, que tem postura, que tem todo, né, tarimbadas em relação a isso, e eu ofereço um ensaio para ela. Então, a modelo, ela decide como ela quer, a essência, locação, estilo, luz, referência. A modelo, é para ela. Então, é um presente que eu dou para a modelo. Então, eu, como fotógrafo profissional, dou um presente para modelo, uma modelo profissional. Aí também eu faço questão de ser modelo profissional, que não venha blogueira. Blogueira não me manda mensagem, eu não fotografo blogueiras, né? Com aquele pezinho assim de lado.
Mas aí, o que eu faço? Então, fechei, pô, tu quer um presente, quer um ensaio minha? Então, toda mulher, ela quer ser fotografada, é mais que trabalha com isso, é mais uma coisa que é para ela, sem cliente. Com certeza. Sem cliente, saca? Faz assim, faz assado. E hoje é muito varejo, né? Não, pega a costura da roupa. Falei, não, pô, eu quero entrar no conceito. Não, mostra a... Então, isso aí dá uma liberdade. Ela adora e eu adoro. Ela adora e eu adoro. Depois que eu fecho, eu vou para as marcas. Quem é marca que não quer vestir esse modelo? Com certo? certeza. Então, o que eu ofereço? Eu falei, marca, tu vai ceder as roupas que tu der, tu cede para ela e tu cede também para mim, como fotógrafo. Então, dentro da tua marca, eu vou pegar para o fabricante, é muito bacana, que o preço de custo é lá embaixo, ele vai fornecer, vai ganhar um editorial de moda que seria muito mais caro, e a modelo vai ganhar um ensaio, vai ganhar roupas também, vai ser do jeito dela, e onde vou ganhar? Eu levo pessoas para ensinar. Então, nesse ensaio, os meus assistentes são alunos que vão participar de um editorial profissional. Eles vão aprender, sendo que eles pagam como curso. Então, eles pagam como uma vivência. É tipo uma imersão ali, de 4 horas ou de 8 horas. Então, são alunos, são de 2 a 3 no máximo. Eu tenho o meu assistente, eu levo de 2 alunos. 2 ou 3 alunos. Então, a equipe de fotografia, e vão meter mão na massa, né? Vão estar segurando o flash, vão estar segurando o difusor, sendo que eles vão ter todo o processo de direção. E como é liberto esse trabalho, eu posso ensinar, educar. Então, quando eu estou trabalhando com modelo, eu falo os gatilhos mentais, eu falo a direção do corpo. Legal, é todo mundo massa. aula. E a modelo aprende demais também. Aprende, a modelo, ela com super certeza. aprende, porque tudo que ela faz, eu digo o que ela está fazendo, porque tudo que eu peço, eu digo por que eu estou pedindo. E eu explico tudo para ela. E tudo que eu faço de luz também, eu também ensino. Massa. Certo? Então, todo mundo aprende e todo mundo ganha. Né? Isso é muito legal. E ameniza custos e valores para todo mundo. Né? Então, o modelo tem uma coisa que é muito legal. Então, a gente já fez 2 trabalhos desses. Foi uma ideia que eu tive ali no final do ano. Já está acontecendo, então. Já está acontecendo. É muito mais no começo do ano, porque quando entra a temporada no final eu não consigo. Sim. Mas ali começo do ano, até mais ou menos esse período aqui, são onde eu dou mais aulas, eu consigo encaixar esses trabalhos. Aí eu fiz no começo do ano passado. Esse começo do ano eu não consegui fazer, não encaixou muita aula. Mas é um projeto que eu quero levar muito, assim, sabe? Por causa que os 2 primeiros trabalhos ficaram lindos, lindos, lindos. São trabalhos rápidos, fluidos, porque a gente não está na missão de... Na verdade, eu sempre peço por marca no máximo 4 looks. Eu nunca fotografo mais do que 8 looks. A minha ideia é sempre fotografar 6 looks, para a modelo se sentir realmente livre em paz, poder criar, fazer para criar, entendeu? Não é para aquela correria, bora, outro look, entendeu? Então, não é isso. É para ela vestir bem e, claro, as marcas que a gente vai chamar são marcas que a modelo quer vestir. Que seja a personalidade, a essência dela. Exatamente, Legal. porque o trabalho é para ela, a referência é ela que traz, de locação, de luz, depois a gente vai buscar, tá entendendo? Então é uma coisa assim que realmente... E eu amo fazer isso, né? Estou ensinando, certo? E claro, né, cara, é uma coisa assim, sem aquela pressão. Porque tipo, o pessoal quer vir hoje, para o meu caso, não vale mais a pena, com um valor que a pressão, a dor de cabeça que um editorial de moda envolve e o tratamento de imagem. Entendeu? Então eu deixo para essa galera nova, porque eu estou há 20 anos fazendo isso, e tem uma galera que está começando agora um ano, então tem todo esse neurônio para queimar. Sim. Entendeu? Então eu deixo para essa galera essa pressão e eu vou em outra história. Aí desenvolvi esse projeto que está muito legal, assim. Espero que dê cada vez mais continuidade, né? Bora. E uma dica, Marquinho, para quem está começando, uma dica de ouro, qual você daria? Cara, estude mais sobre gente do que sobre câmera. Simples assim. Simples assim, estude mais sobre gente. Não, mas eu não sei se você é fotógrafo, estuda mais sobre gente. Não, porque você é marketing, estuda mais sobre gente, meu irmão, porque é gente, tu tem que vender pra gente. Ah, não, é por causa que eu vou fazer TV, meu irmão, estuda sobre gente, porque tu vai ter chefe, tu vai ter o cara do porteiro, tu vai ter a mulher do cafezinho, tu vai ter o cara que vai abrir a porta, que vai consertar o ar-condicionado. E se tu não souber de gente, o cara que vai consertar o ar-condicionado, que poderia consertar o ar-condicionado em 2 horas, vai levar 4. Entendeu? Então, a mulher do cafezinho que podia trazer café quente, vai trazer frio. Perfeito. Então, a tua vida vai melhorar. Quanto mais tu souber de gente, mais tua vida fica boa. Em qualquer área. Então, meu irmão, o conselho é, estuda mais sobre gente do que sobre qualquer outra coisa que tiver no planeta Terra. Que massa, bacana. Marquinhos, a gente sempre procura trazer pessoas que trazem esse olhar por fora. O seu olhar foi incrível, assim, já é, né, por trás, na frente das câmeras e ainda mais por trás. É um bate-papo muito legal. E eu queria te pedir uma sugestão de quem você acha que combina, né, com esse programa, com a essência desse programa, que poderia estar aqui com a gente.
Ai, que bacana. Tem muita gente boa aqui, viu? Tem sim. Tem muita gente boa aqui. O Pedi pra Josenias já você- vem, né? Já vem também. Paulinho veio, Paulinho? Ainda não. Por causa que ele, como dono de lavanderia, que tem um olhar também por trás de várias... Sustentável, E além disso, né? Sem comentários ali, a história da Bena, né? Sem comentários. Mas ele como pessoa mesmo, além de ser uma pessoa maravilhosa, né? Mas assim, vamos ver mais aqui. Cara, modelo, já vieram modelo? Você já está aqui representando, mas né? a gente pretende. Já é um Traz também, foco. cara. Eu acho que também trazer, sabe? Pronto, uma pessoa que é muito bacana. A própria Raquel Prachedes, produtora. Ou a Thaís, produtora também. São duas produtoras gigantes. A Prachedes é porque ela tem um know-how muito grande. A Thaís também. Mas a produção executiva, eu sempre falei pro Juninho. Eu falava, cara, para mim, o mais importante dentro de um set é o produtor executivo. Perfeito. É o produtor executivo. Vou anotar esse nome pra gente. Certo? Por causa que é ele que vai deixar todo mundo hidratado, alimentado, que vai chegar na hora, que vai ter todos os elementos de cena ali, que a cortina vai estar correta, que a luz vai estar ok. É essa pessoa, entendeu? Que o ônibus vai estar lá, entendeu? Que vai estar tudo. É essa pessoa. Legal. É essa pessoa. Nossa. Então, para mim, cara, tipo assim, o fotógrafo que vai registrar, o filmmaker que vai fazer o vídeo, que são um material que vai ser comunicado, tem que ter. Perfeito. Mas sem a produção executiva. E se essa pessoa, esse profissional falta, cara, todo mundo passa mal e cai a qualidade bruta de tudo. Então, cara, a Raquel Prachedes é um ótimo nome assim, ela vai somar muito. Vou anotar. Show. Marquinhos, infelizmente está chegando ao fim, mas antes disso, fala para a galera onde te encontrar, como te encontrar, por Legal. favor, nas redes sociais. Bom, pessoal, Marcos Montenegro com K, né? Então, todas as minhas redes sociais são Marcos Montenegro com K, tanto o Instagram, @Marcos Montenegro, YouTube também, Marcos Montenegro. E se você quiser encontrar, tipo, nas mídias sociais, eu estou constantemente, direto, respondo todo mundo lá, tanto no Insta como no já ia falar Facebook, né? Imagina, né? No Facebook não escreva, faz alguns anos que eu não entro lá. Mas no YouTube também. E acesse aos meus cursos e formações, né? No meu site, ele é marcosmontenegro.com.br. Não tem como errar, é Marcos com K. A Carol com K, ela é minha prima, inclusive, esse jargão ela pegou de mim, né? Carol com K, então Marcos com K. E aí você vai encontrar todas as minhas formações também no meu site, né? marcosmontenegro.com ou marcosmontenegro.com.br. Perfeito. E se você quer nos seguir também para estar à frente, né, juntamente com a TV Moda Avante, é só seguir eu, @ThaísCunha_, @Cindy Roupas e, claro, @Casa de Vovó Dedé. A gente se vê em breve. Um cheiro e até a próxima.